Legal, agora sim, vamos lá. Vamos ver se agora dá certo, hein? Hoje o nosso tema vai ser como controlar o seu peso corporal em época de coronavírus. Então vamos lá, vamos aguardar os nossos amigos para a gente poder bater esse papo legal. E o convidado hoje vai ser o Adilson Reis. O Adilson Reis é um colega nosso aí da cidade de Cuiabá, do Mato Grosso. Opa! E aqui a pouquinho ele já vai estar presente. Olha, minha prima está aqui. Obrigado, Maria. Um beijo grande, Maria. Legal. Vamos chegando. Boa tarde a todos. Prima querida. Fati. Agora vai. Como que tá Deu o som aí? certo. Tá ok, tô ouvindo. Tá me Tá ouvindo? bom, então? Beleza. Como que tá o tempo aí, cara? Tá nublado, mas É? tá abafado, né? Uns 28 Jura? graus, mais ou menos. É. É. Tá me ouvindo? Não, tá tranquilo, tô de boa. Agora eu tenho caneca personalizada, hein? É, mas a minha é mais bonita, cara. Deixa eu ver. Pô, para com isso. Tô falando, ó, eu tô falando de uma coisa bacana, tu vem com um negócio desse, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí atrai Mas, até dengue, aí, ó. cara. Tá certo. Ai, ai. Grande Mas Fati. tá chegando. Fátima. Tem uma moçada que já falou Mengão e tal. É, Matheus Aguilar. Ex-aluno Tá? aí. Eu vou fixar aqui o tema de hoje, porque aí o pessoal vai entrando e já vai saber o que a gente vai falar, tá bom? Beleza. É, E aí, como que tá as coisas por aí, Adilson? Em termos de coronavírus, essas coisas todas. Cara, tá muito, não está muito diferente do restante do país, cara. É, Embora a né? densidade, né, populacional seja menor que os grandes centros, aqui Sim. está decreto para reclusão, academias fechadas, parques fechados. Está bem complicado também para o personal trainer, né? Então, para quem não está atendendo na casa do cliente, no prédio também está difícil, porque as academias dos condomínios estão fechadas. Então, é Certo. só ao ar livre e nem na rua dá para fazer nada, né? Parece até eu vi uma Não, notícia agora recente, parece que vai ter toque de recolher, vai ficar mais apertado o cerco aqui. sim. É, que é, Isso está sendo geral. Inclusive aqui em Santos, ontem o prefeito ele decretou uma lei que agora nem o calçadão da praia se pode mais caminhar, porque as pessoas elas estavam meio que, na verdade, a verdade toda é assim, existe ainda uma crença de que isso não é tão sério, e aqueles que é, estão pegando, a gente percebe que está sério. Enfim, é uma coisa que só quem pegou sabe que o negócio tá feio, né? Bom, e gente, não é só idosos, né, cara? Aqui em Mato Grosso, uma não, média de 30 anos de idade a 45 é a maior parte da população que foi infectada. Então sim, sim, sim. não tá só idoso, não. Dá Não pra tá brincar, fácil, não. não. Bom, pessoal, vocês que estão chegando agora aí, embaixo aí do celular de vocês tem uma setinha assim, que dá para vocês mandarem um comunicado para o pessoal que não sabe dessa live aqui. Então, se vocês puderem nos ajudar, manda lá um convite para quem vai querer e para quem precisa ouvir o que a gente vai bater um papo aqui, que esse assunto hoje é um assunto que interessa geral. Aliás, eu já recebi um monte de perguntas desde a outra vez, quando a gente não conseguiu fazer, tá? Bom, Aham. então hoje a gente está aqui com a Adilson. Adilson, se apresenta para a moçada aí, fala quem você é, o que você faz. Eu já cantei um pouco tua bola, mas você continua o resto aí, cara. Bom, sou formado em Educação Física, né, desde 2003, pela Universidade Federal de Mato Grosso. Aí fiz 3 pós-graduações, né, Fisiologia do Exercício, Prescrição de Treinamento para Grupos Especiais, Envelhecimento e Saúde, e o mestrado na Biociências, né, lá na Faculdade de Nutrição aqui da UFMT. A gente tem um trabalho na linha de pesquisa no mestrado de doença metabólica, exercício físico,
vai deixar. Vai sim. Né? Desde 2003 até hoje, atuando como personal trainer, palestrante, coordeno pós-graduação aqui em Cuiabá, né? E graduação eu parei de ministrar aula em 2013, para dedicar mais ao personal trainer e à pós-graduação. Então é isso aí, cara. Estou com um pé na teoria e outro pé na prática. Tá travando o vídeo seu. A gente tem que equilibrar. Seu vídeo tá travando, Luiz. Gente. E agora o pessoal da região norte está começando a entrar em peso aí também. Está tendo um pouco de variação, tá, gente? Eu volto a frisar. Está travando sim, porque o que está acontecendo? Está tendo muita live, está tendo muita variação, enfim, é uma coisa legal. Mas vamos lá, Dilson. Já que o nosso tema hoje é esse, então, qual a importância da gente saber e manter o seu peso ideal? É uma pergunta assim que já fizeram para me deixar da outra vez, eu vou te passar isso aí. Qual a importância? Beleza. Caramba! Travou. Importância do peso, manter o peso ideal ali. Tá, vamos lá. Bom, a gente sabe que vou tocando aqui, aí você vai conseguindo ouvir depois. Tá tendo uma análise grande aí, cara. Beleza? Dá pra falar, não tá travando. Tá travando pra você, minha voz? Não tá. Pra mim tá normal. Pra mim tá então normal. Eu vou tocar aqui, eu vou comentar aqui, depois você... Bom, a gente sabe, né, que a questão da obesidade é considerada uma doença, né? Tá na classificação internacional de doenças, na CID, e é uma doença que ela leva tempo para você desenvolver, né? Que é uma doença crônica, né? A obesidade demora um tempo para acumular gordura, e a gente sabe que a gordura, tanto visceral quanto subcutânea, ela tem relação aí adversa com a saúde, né? Podendo ela per se, né, ela já é um problema muito grande aí para nível mundial. E atualmente a gente fala de coronavírus aí, né, de Covid-19, porque a gente tem observado nos estudos que estão sendo publicados a toque de caixa aí, né, para informar a comunidade científica o mais rápido possível, é que uma boa parte das pessoas que estão falecendo, estão indo a óbito, tem um nível de sobrepeso ou obesidade, né? Então parece que essa obesidade, por conta de aumentar as citocinas pró-inflamatórias aí, acabam prejudicando o sistema imunológico, prejudicando ali a saúde como um todo, o que facilita a pessoa entrar num quadro de pneumonia e a óbito aí mais rapidamente. Então, manter o peso dentro da normalidade é extremamente interessante. Um pouquinho antes até disso, se a gente for analisar alguns estudos, né, já verificaram que a atividade física, o exercício físico feito de maneira regular, ele consegue minimizar os efeitos deletérios aí do sedentarismo. Então, por mais que você faça o exercício, você não tem uma redução de gordura corporal tão significativa, você tem os benefícios para a saúde como um todo. É óbvio que tentar chegar num peso eutrófico, lá no peso mais baixo, em termos de gordura corporal, né, isso é mais interessante. E, pontualmente, novamente, né, falando de Covid-19, o que a gente tem observado nos estudos aí publicados recentemente, que as pessoas com nível de obesidade ou outras doenças associadas, né, também, vão a óbito muito mais rápido. Sim, sim. A gente tem observado isso. Cara. A gente tem observado isso aí e é uma realidade bem presente, né? E é engraçado porque
o que a gente mais escuta hoje, escuta não, o que a gente mais lê, né? Você pega o Instagram hoje, assim, o que mais tem são aquelas piadas de como a pessoa era e como ela vai ficar, né? Aí você tem foto, assim, tem várias que estão viralizando, né? Aparece uma menina dançando, daqui a pouco aparece uma gordinha dançando, é o cachorrinho magro, o cachorrinho gordo, enfim, tem de tudo, né, cara? É uma coisa, assim, que tá punk mesmo, Grande né? Nilson. Tá. Cara, Gente, tá muito obrigado aí complicado. pela presença de vocês. Eu sei que está tendo uma variação, mas a gente vai seguindo firme aqui. Se for o caso, a gente repete e assim a gente vai indo, tá? E aí vem uma pergunta aqui do Pedro, né? O Pedro, que ele é lá de Santa Catarina. O Pedro, ele não é da área da educação física, ele é da área de biomedicina. Mas a esposa dele está fazendo educação física. E aí ele fez a seguinte pergunta: para que serve o controle do peso corporal? Cortou um pouco. Para que serve o controle do peso corporal? Para que serve o controle do peso corporal? Visto que, né, por exemplo, a gente tem algumas tabelas, ele até citou aqui, a gente fez um seguro agora de vida, e aí eles pediram a nossa estatura, com a nossa idade, o nosso peso. Eu entendo que ele deve estar se baseando pelo IMC, né? Eu acho que ele está querendo falar por isso, né? Então, a pergunta que eles fizeram, o Pedro, foi: para que serve o controle do peso corporal? Então, para que serve, Adilson, o controle do peso corporal? Bom, até para esclarecer para o Pedro aí, né, que não é da área, uma coisa bem importante diferenciar o peso da massa corporal, né? Que o peso corporal e massa corporal tem uma diferença muito grande lá, e especialmente quando as pessoas se baseiam pelo peso, vamos dizer assim, corporal na balança, elas associam que se aumentou 1 ou 2 quilos, necessariamente esse aumento foi de gordura corporal. Na verdade, nem sempre é. Então, a gente tem uma variação de peso corporal. Quando você inicia um treinamento, né, que você pode oscilar em relação à parte de hidratação, né, você pode oscilar em maior quantidade de glicogênio intramuscular, que traz água para dentro do tecido muscular e acaba pesando mais. Então, não necessariamente você pesar mais na balança significa pesar mais por conta do aumento da gordura corporal. Então, é muito importante que as pessoas elas aprendam a discriminar a massa corporal, né, se essa massa corporal ela é de músculo, se ela é de gordura, e se tiver, por exemplo, quantidade de água também, que aí por meio da bioimpedância você consegue ver isso. Então, a questão do peso, esse controle de peso, unicamente pelo IMC, essa variável ela não tem muita sensibilidade. Então, o ideal, por exemplo, eu não consigo fazer a avaliação por dobra cutânea, por exemplo, para quantificar a gordura, a massa óssea e a massa muscular. Mas se você tiver mais um parâmetro que é bem simples, que é a fita métrica, e você tiver o IMC e a sua fita métrica, a circunferência da cintura, ela bem aumentada, muito provavelmente você vai estar com acúmulo de gordura corporal excessivo. Aí o IMC ele tem uma validade um pouquinho maior quando associado à circunferência da cintura. Mas o IMC, isoladamente, ele é muito pouco preditivo para te dizer se você tem gordura corporal ou não, né? Então isso vai mais pela imagem. Vamos dar um exemplo mais claro, por exemplo. Eu pegar uma pessoa aí com um fisiculturista, né? Um cara com 1,70 m, 115 quilos e percentual de gordura de 3, 4% quando ele vai competir ali, 6%. Ele vai estar com o IMC aumentado, mas não necessariamente é um IMC de gordura. Não reflete que ele está com obesidade. Então, só o IMC de forma isolada, sem você analisar o aspecto da distribuição dessa gordura corporal e a circunferência da cintura, fica muito pobre você extrapolar só o IMC de forma isolada, né? E aí falar, você está acima do peso, está com sobrepeso pelo IMC. Eu preciso julgar a imagem também desse indivíduo, né? Então, senão não dá diferença muito grande lá em relação a isso. Mas o IMC, do ponto de vista mais epidemiológico, ele é mais simples, né? Então, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, e outros órgãos aí em nível de mundo, utilizam o OMC como ponto de corte. E aqui no Brasil usam o Vigitel, né, e outras formas de avaliação que você faz até por telefone, que usa como ponto de corte para saber se a população está com sobrepeso ou obesidade. Mas a sensibilidade desse instrumento de medida ela não é tão boa.
Então é para isso, né? Você fazer controle, no caso dele específico, para o seguro. Ou seja, se você estiver acima do peso, vamos dizer que é obesidade, você pode ter doenças, né, associadas à obesidade, que vai te levar a uma propensão de óbito mais precoce. Então, para o seguro, ele pensa nisso também, né? Se você vai Sim, com morrer certeza. primeiro ou se você vai morrer mais tarde, tem diferença em relação à precificação, né? Sim, com certeza. E é bom que você citou, né, do IMC, porque o IMC, como você mesmo ressaltou, ele não leva em consideração a massa muscular. Ele leva um geral. Então, às vezes, É, a pessoa ela é forte, mas o IMC dela está dando como se ela tivesse como obesidade nível 2, até obesidade mórbida. E, na verdade, ela é uma pessoa forte. Então, sim, assim, não é, eles deveriam mudar, mas eu entendo que isso é uma coisa muito prática para eles. E aí sim, é uma forma que eles têm também de poder, vamos dizer assim, classificar mais rápido, né? E é. poder, lógico, oferecer os serviços deles. Isso é uma coisa legal. Aproveitando já esse embalo aí, já que a gente estava falando sobre isso, como que eu posso saber se eu estou dentro de um peso ideal? Como que a gente pode fazer? Você falou de algumas avaliações, né? E esse seria o caminho da gente saber que a gente está pelo peso ideal, através dessas avaliações, de biopedância, através Reforça de novo essa ideia aqui, só para o pessoal entender. Tá. Como que eu posso saber se eu estou dentro do peso ideal? Qual o tipo de avaliação física indicado para isso aí? Ou quais tipos de avaliação física indicado para isso? Cara, a avaliação física, né? Eu gosto de chamar mais de avaliação da composição corporal do que a avaliação física. A avaliação da composição corporal, o que tem mais proximidade, vamos dizer assim, ser mais fidedigna, é por dobras cutâneas, né? Você vai mensurar circunferências e, né, corporais, e depende do protocolo que você vai usar, 3 dobras, 7 dobras, 4 dobras, enfim. Você vai ter que escolher um protocolo, fazer a circunferência e fazer as dobras cutâneas, né? Que é aquele quadripômetro, né? Ou plicômetro, como alguns chamam também. Muita gente usa a biopedância, né? E por mais que a biopedância, você analisar o R dela, que é a correlação que ela tem com um padrão ouro, né, por exemplo, um DEXA, você vai ter um R grande da biopedância. Então, um R de 0,90, às vezes 0,92. Eu já vi alguns aparelhos de biopedância, não vou citar marcas, né, mas com R de 94, por exemplo. Então, ou seja, uma escala até 100 é altamente fidedigno, essa correlação matemática ali. Só que a bioimpedância tem alguns poréns, né? Nível de hidratação, se você consumiu bebida cafeinada, né, algum outro tipo de diurético, se você teve ingestão de bebida alcoólica no dia anterior, se você tem algum metal, né, no corpo e não retira, brinco, pulseira, relógio, enfim, ou um marca-passo, se você tem lá, por exemplo, fez um exercício extenuante no dia também que antecedeu a avaliação, você pode ter perdido mais líquido corporal e não ter hidratado adequadamente. Então, todos esses critérios, quando você vai fazer a bioimpedância, especialmente que é a bioimpedância de balança, ela perde muito a acurácia dela. Ou seja, ela perde a capacidade preditiva de dizer se aquilo que está na balança é o real. Então, você pode tanto superestimar quanto subestimar o seu percentual de gordura. Então, a bioimpedância ela é um pouco complicada. Se nós formos falar de mulher, durante a sua fase reprodutiva, né, o ciclo menstrual da mulher também vai oscilar bastante lá. Algumas mulheres têm maior retenção hídrica, outras não têm. Então isso também vai dar uma diferença importante durante a avaliação da composição corporal pela bioimpedância. Eu opto, né, que as pessoas façam a dobra cutânea. Né? As dobra cutânea junto com a circunferência, segue um protocolo, você pode escolher qual é esse protocolo, ou o profissional que te acompanha, né, o nutricionista, ou o personal trainer, ele vai escolher um protocolo para poder ajustar para o seu gênero e para a sua faixa etária, para ter um maior valor preditivo com essa avaliação de dobras cutâneas. O IMC, que a gente comentou um pouco, para estudo epidemiológico, para poder ter celeridade no processo de construção de políticas públicas, ele é utilizado, porque ele é simples. Né? Você pega a altura e o peso do indivíduo e pronto, você faz o cálculo e aí você tem lá uma estimativa se a pessoa está com sobrepeso, obesidade, se está no nível de normalidade. Então, para políticas públicas, isso é muito mais simples.
Vamos imaginar o IBGE. Todo mundo acho que já recebeu a visita do avaliador do IBGE em casa. O cara vai chegar lá, tem que fazer dobra cutânea com 3 pessoas, pelo menos, na sua casa. Então, vai gastar um tempo gigantesco para fazer isso. É muito mais fácil perguntar peso e altura, anotar e ir para outra casa e, assim, dar celeridade no processo, poder entregar esses dados aí para se construir políticas públicas. Mas, no caso nosso de treinador, né, de personal trainer, ou de academia, a dobra cutânea com a circunferência, elas são mais interessantes do que fazer bioimpedância. Muito embora as pessoas usam bioimpedância a rodo por aí. Né? E de quanto em quanto tempo é interessante fazer essa avaliação de composição corporal? Cara, eu sempre mensuro assim, ponto zero, né, o cara chegou, vai começar a treinar com você hoje. Então, ponto zero, faz a medida, faz a avaliação, acompanha durante o mês, faz a reavaliação desse primeiro mês. Por quê? Para você já ter né, alguns dados ali para poder direcionar seu treinamento. Então, assim, olha, o treinamento está dando efeito, não está dando efeito, vamos mexer nisso, mexer naquilo outro, e você readequar. Então, eu sugiro que se faça nessa fase de adaptação, que são de 10 a 12 semanas, para a maior parte das pessoas é esse período, você faça mensalmente. Então, nesses 3 primeiros meses, você faça uma avaliação por mês. Então, ponto zero, o dia que vai começar, depois de 30 dias ou 31 dias, você determina, né? Depois, novamente no segundo mês, novamente no terceiro mês. Após o terceiro mês, eu já dou a sugestão que a pessoa faça a cada 2 ou 3 meses. Por quê? A modificação na composição corporal, ela passa a ser mais lenta. Então, muitas pessoas não respondem tanto ao treinamento. Então, ou seja, a responsividade ao treinamento acaba diminuindo com o tempo. E se você fica todo mês mensurando, e aí você pode pegar no mês, vamos pegar um exemplo de uma mulher, que ela está no período de ciclo menstrual, você vai avaliar, dá uma quantidade de retenção hídrica maior, você pode mensurar de maneira mais equivocada, e aí você mostrar que o seu treinamento piorou, por exemplo. E fora que a pessoa também fica muito bitolada, né? Querendo fazer, se basear só em avaliação e avaliação. Os primeiros 3 meses, mais para direcionar o trabalho do personal trainer, e depois, a cada 2 ou 3 meses, você refaz essa avaliação. É lógico, se o seu cliente quiser fazer todo mês, você faz. Mas não vejo necessidade, a partir do terceiro mês, você ficar fazendo avaliação física todos os dias, todos os meses ali. Né? Então, você deixa a pessoa, ela não ficar tão presa com questão de composição corporal. Eu gosto de trabalhar muito com a questão da saúde. Eu sempre digo para os meus clientes que a saúde ela vem em primeiro plano. A estética corporal ela é secundária. Se você tiver uma rotina alimentar ajustada para o propósito de perder gordura corporal, e se você tiver uma consistência no treinamento, você vai conseguir adequar a sua composição corporal aos seus objetivos. Agora, quando eu começo a colocar em primeiro plano a estética corporal, eu posso induzir esse meu cliente a querer mostrar que ele é capaz, senão o seu cliente acaba vendo assim, um cliente B tem resultado, e eu não estou tendo resultado no mesmo tempo que o cliente B, aí a pessoa que é o cliente A, ele começa a querer buscar alguns subterfúgios ali, né? Começa a querer usar esteroide androgênico anabolizante, começa a querer tomar pílula, enfim. Aí perde totalmente o contexto de saúde ao qual nós, profissionais da educação física, estamos inseridos. Então eu vejo que a saúde em primeiro plano, a estética ela é consequência de uma consistência no treinamento e seguindo o planejamento alimentar prescrito pelo nutricionista. Isso é importante. Isso que você falou é fundamental. Cada um dentro do teu quadrado. Porque aí você consegue obter um resultado bem interessante. Só que agora, o que eu percebo, né, é que uma boa parte das pessoas se despertaram para uma realidade na qual elas não imaginavam que fosse prolongar tanto, que é ficar em casa. Eu mesmo não estou saindo da minha casa. A única pessoa que está saindo aqui da minha casa é só a minha esposa que está indo, né? E o resto nós todos estamos aqui, eu não saio mesmo. Então, assim, isso está acontecendo com uma boa parte das pessoas. E as pessoas estão acomodadas. Só que elas se deram conta que, assim, ficar parado também não é uma boa, né? E aí eu te pergunto, quantas pessoas estão paradas, que tipo de exercício físico elas podem fazer, embora algumas já estejam com sobrepeso?
O que você Isso aí, recomendaria? O Lipe. que você recomenda? O Lipe aí já mandou uma cerveja que você emagrece. Cara, hoje pegou uma situação vamos dizer, um jargão popular, né? Pegou as pessoas de saia justa, né? Ou com as calças arreadas, né? Essa Uhum. situação pegou todo mundo de surpresa aí. Mas, enfim, dentro da sua casa, você pode fazer com peso corporal, né? Então tem aí o Hit Body Work, né? Eu trabalho com o Alexandre Machado, faz pesquisa, desenvolve muito bem. Tem muito personal trainer colocando treinamento, né, vídeo de aula ao vivo, fazendo live para poder dar o treinamento ali para as pessoas. E, então, em suma, dentro da sua casa é o peso do próprio corpo. Ou você utilizar algum recurso que você tenha lá. Saco de arroz, saco de feijão, garrafão de água, né, garrafa PET com água, com areia dentro. Enfim, uma maneira de você adaptar. Então, o exercício em si, ele é simples, né? Você vai ter aí, deu um Google, aparece lá um monte de coisa para você fazer. O problema só que envolve tudo isso é saber o que você deve fazer, né? O que você pode estar fazendo de exercício. Então, tem pessoas, por exemplo, tem ela é uma amiga, né, que ela é da rádio que eu faço aqui toda semana um texto e um podcast. Uhum. Ela falou assim, tem problema de condromalácia, tal, nível 2 e aí se eu fizer tal movimento, dói meu joelho. Então, ou seja, ela tem essa consciência já da dor, né, que limita a fazer alguns movimentos. Mas tem pessoas que estão começando agora, que fazia caminhada somente, né, no parque, não fazia nenhum tipo de exercício em relação à academia, que elas estão se vendo na necessidade de fazer algum exercício com peso corporal em casa. Só que aí elas não sabem a amplitude de movimento, a cabeça do movimento, né, que seria a velocidade. Então elas acabam fazendo burpee, muitas vezes, vou fazer o burpee lá. Então faz de qualquer jeito, até desce correto, na hora de subir, sobe tudo muito errado, faz a fundo de maneira errada. Então o treinamento dentro de casa, com peso corporal, vamos dizer, 99% da solução para as pessoas. Só que, se você não tem essa consciência corporal, não tem nenhum nível de condicionamento, você está partindo do zero, é bom que você tome muito cuidado com quais orientações você vai estar seguindo na rede social. Esse dia mesmo eu fiz um post, uma pessoa comentou que não é da área, né? É uma seguidora que não é da área. Eu fiz o treino que a Anitta estava passando lá, tal, seguiu o treinamento da Anitta. Não, show de bola, né, cara? A Anitta tá fazendo um movimento que é para ela, que ela está habituada a fazer, e legal, ela está executando bacana para ela. Mas, no caso, quem está em casa, será que você tem um condicionamento que ela tem, ou que eu tenho, ou que você, Luiz, tem? Talvez não. E aí eu posso, por exemplo, já pegando o gancho do Covid aí novamente, fazer um treinamento que é simples, 30 segundos executando um agachamento, por exemplo, ou agachar e saltar. É coisa simples, 30 segundos, não vai dar nada. Só que, se eu não tenho um mínimo de condicionamento físico, esses 30 segundos fazendo agachamento e saltando, ele pode piorar meu sistema imunológico. Né? O que a gente não quer de jeito nenhum nessa fase. Eu não quero abrir uma janela imunossupressora, uma janela de oportunidade para o vírus estar adentrando. Então, tem que tomar muito cuidado com a intensidade do treinamento, com o volume, né, que é a duração do treinamento, tá? E com a frequência de treinamento. Então, você tem que respeitar se você é iniciante, né, que é o sedentário, está começando, se você é intermediário e se você é avançado. Então, tem que tomar cuidado com isso. E aí, cada um dentro do teu quadrado, né? Eu vi um crescimento muito grande, né? Então, você hoje você tem lives de exercícios direto hoje no Instagram, você tem hoje... enfim, se você pegar o Google aí, você tem milhões de exercícios e, na verdade, está todo mundo esperando aquela receita de bolo, né? Você faz isso que isso vai dar certo. E não é bem assim. Cada um de vocês, profissionais que estão aqui nos escutando, vocês têm que entender que são apenas vocês que conhecem o próprio cliente de vocês. Eu não conheço o teu cliente e eu sei como lidar com os meus e vocês sabem lidar com os seus. Então não adianta ficar eu querendo mostrar uma coisa que pode ser usado nos seus que às vezes não vai funcionar. E é bom a gente levar isso em consideração. A gente volta a frisar também que houve um crescimento muito grande de aplicativos, né? Aplicativos de exercício, aplicativos de nutrição, isso aumentou muito. E é normal que isso aumente, porque
aquilo que era para demorar uma semana já está indo para a terceira semana, né? E eu vejo que isso vai levar pelo menos mais algumas semanas. Não sei precisar quantas, mas pelo menos mais umas 2 para frente, eu acho que sim. Ok? Aqui em Mato Grosso, já está determinado, foi um decreto do governo agora recente, que é até 30, né, de abril, 30 de abril, Então. 30 de abril, Então, fechado. o mês de abril, cara, é um mês que a gente... Eu também entendo que o mês de abril vai ser um mês de ficar em casa e realmente o Brasil volta a funcionar. Quer dizer, acabou o carnaval, né? A gente só vai voltar a fazer alguma coisa a partir do mês de maio. Então, maio e junho vai ser ali para arrumar a casa, julho já vem as férias, que não vai ter férias, vai ser agora. Então, assim, as coisas vão começar a engrenar mesmo a partir ali de maio para frente, começa a engrenagem a funcionar. Lógico que isso vai levar um tempo, cada setor vai levar um tempo menor ou maior, mas é importante que cada um tenha os seus cuidados. E um dos cuidados que a gente está falando hoje aqui é justamente isso, como controlar o seu peso corporal em época de Covid-19. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, escreve aqui que a gente vai respondendo na medida do possível. E se vocês estão gostando, dá um like aí, que isso ajuda e melhora o sorriso aqui dos dois. Mas brincadeira à parte, é assim, você falou do exercício físico, né? Então, assim, se você tem um sobrepeso, existe sempre aquela questão, né, Dilson? O que eu faço primeiro? Aeróbico, depois eu faço exercício de resistência? Ou primeiro eu faço resistência, depois eu faço aeróbico? Como que eu faço? O que seria melhor? Começar com o exercício aeróbico, depois fazer um exercício resistido, ou de repente fazer um circuito? O que você sugere no seu entendimento para essa época agora? Então, vamos pontuar aqui para o pessoal depois não confundir, né? Vamos imaginar uma situação normal frequentando a academia. O meu propósito, ele é a hipertrofia. Então, se o meu propósito é a hipertrofia, se eu fizer o aeróbico primeiro, né, o que acontece? Eu vou ter um desgaste lá, né, de gordura, ácido graxo livre para manter o sistema aeróbico em funcionamento, mas eu também tenho uma queda, né, não vou dizer significativa, depende da intensidade, mas eu tenho uma queda também de glicogênio intramuscular, que é importante para o treinamento de força, né, no caso é musculação e hipertrofia. Então, se eu tenho a intenção de hipertrofiar, a primeira coisa a se fazer é a musculação. E dependendo de qual foi o treino que você fez, se for para membros superiores ou inferiores, você vai fazer um treinamento aeróbio ou não. O que a gente tem de informação na literatura científica, né, até o momento, é que se eu faço treinamento de força, visando a hipertrofia, e na sequência eu faço um treinamento aeróbico com um volume grande, 40 minutos, 1 hora, e se for em esteira ainda, né, eu tenho um treinamento que ele vai gerar concorrência com esse trabalho de hipertrofia. Então não seria interessante. O que se tem é um pouco de informação, é que se eu vou fazer o trabalho de hipertrofia, eu faço musculação, e se eu for realizar o trabalho aeróbico na sequência, eu faço o trabalho aeróbico com um volume menor e de preferência na bike, porque vai ser menos concorrente se eu fizer essa esteira com grande volume. Tá? Então, falando de hipertrofia é isso. Falando de emagrecimento, não tem diferença você fazer aeróbico primeiro ou você fazer a musculação primeiro. Porque o emagrecimento, que pouco importa se você faz o exercício físico lá. Tá? Então, o exercício por emagrecimento, ele é um coadjuvante. Então, ele vai auxiliar o processo, mas não é o carro-chefe do processo de emagrecimento. Então, o emagrecimento, na verdade, ele vai ser determinado pela questão de você fazer uma restrição calórica. Então, todas as dietas que você observa por aí, né? Do Atkins, da Vigilante do Peso, enfim, qualquer dieta que você for observar, ela tem uma restrição calórica. Então, não é dieta A, B, X, Y, Z que funciona. É a restrição calórica. Pouco importa o nome que você dê para essa dieta. Então, se eu estou pensando em emagrecimento, se eu fizer aeróbio ou musculação, não importa a ordem. O importante é eu fazer o exercício. Porque o treinamento, ele vai me dar uma condição de manutenção da minha taxa metabólica de repouso, a basal, ou até mesmo de aumentar essa taxa metabólica basal. Aí um ponto interessante, né, de um artigo que saiu aí mais recentemente, as pessoas colocam muito a ficha no que? Você tem que fazer musculação para aumentar a taxa metabólica basal,
senão você não emagrece. Só que no estudo que foi feito em humano, né, em vivo, verificou que para cada quilo, né, de músculo, eu tenho aproximadamente 13 quilocalorias de gasto energético, falando de indivíduos jovens. Sabe? O indivíduo mais, eles consideraram como mais velhos, né, idosos, tem um gasto de 12,6. Né? Então, 12,6 é muito pouco, quilocaloria por quilo de massa muscular. Agora, se eu coloco minhas fichas lá, todas elas, na seguinte visão, eu preciso fazer musculação para gerar hipertrofia, para gerar um gasto calórico, para gerar emagrecimento. O discurso que nós tínhamos até certo tempo era esse. Né? Tem que aumentar músculo para gastar mais gordura em repouso e em exercício e emagrecer. Agora, para quem está nos ouvindo aí, que faz treinamento de força, visando hipertrofia, você consegue aumentar a hipertrofia 1, 2 quilos rapidamente? Não consegue, né? O processo de hipertrofia é demorado. E para aumentar a hipertrofia muscular, o treinamento ele não é leve, é um treinamento de certa forma intenso, que vai gerar dor muscular de início tardio, ele, né, vai gerar desconforto no cliente. Agora você imagina, uma pessoa que é sedentária, que não gosta de treinar, ela foi para a academia porque ela está obesa, porque o médico falou para ela treinar, para ela poder melhorar a saúde, senão ela ia morrer precocemente. Então ela está indo fazer uma coisa que ela não gosta, chega na academia, você coloca um treino, faca na caveira, já o cara ser todo moído, esse indivíduo, a probabilidade dele não voltar é grande. Sem contar que, pelo fato de ele estar obeso, já está cronicamente inflamado, você vai gerar mais prejuízo do que benefício. Sendo que você poderia fazer uma outra estratégia, né? Fazer um trabalho associado com algum nutricionista, onde a pessoa vai cuidar da alimentação e o treinamento você vai melhorar outros fatores. Vai melhorar o sono, vai melhorar, né, a capacidade de oxigenação cerebral, que o cara vai render mais na escola, né, na universidade, vai render mais no trabalho. Você vai melhorar a higiene mental desse indivíduo, você vai reduzir a ansiedade, você vai aumentar o funcionamento cardiorrespiratório, a questão de captação de glicose, você melhora o perfil lipídico dele. Então, assim, tem uma série de fatores que você melhora com o exercício que pouco importa o emagrecimento no primeiro momento. Então é isso. Hipertrofia, trabalho aeróbio, posteriormente de baixo volume. Processo de emagrecimento, se eu fizer antes ou depois, não tem muita interferência. O que determina é a minha dieta. É isso aí. Perfeito. Entenderam, pessoal? Entenderam o que é que ele repete? Ele não vai repetir não, porque vai ficar gravado e depois vocês assistem de novo. Ó, o Max está dizendo aqui que tem muitas blogueiras aí fazendo um monte de coisa. Max, infelizmente é isso aí, cara. Tem um monte de... Gostaríamos que vocês falassem mais sobre como começar... Peraí, deixa eu ver aqui de novo. E o Max falou, gostaria que vocês falassem mais sobre isso. Como começar exercícios básicos, enfim. Como começar exercícios básicos, né? Além de exercícios... Deixa eu ver aqui. Além de exercícios, passando dieta... Viraram psicólogo, psiquiatras, enfim. Antes fosse fácil e rápido, mas não é. Não é. Tem a Nutri aqui falando disso. Bom, gente, assim, a gente tem que entender que tudo é um processo, né? Vocês vinham numa atividade aqui, tinha alguns, por exemplo, nós não podemos comparar com as pessoas comuns. Nós somos da área de educação física, e eu parto do princípio que praticamente todos nós estávamos mantendo uma atividade regular e saudável, né? E com essa parada a gente está fazendo alguma coisa. Quando a gente fala de pessoas, a gente tem que entender, se a gente for entrar naquela estatística que tem 4% da população brasileira que realmente faz exercícios de forma regular, mas dentro desses 4%, menos de 1% é que treina pesado, que é aqueles caras que vai para Jogos Olímpicos, que participam de competições de alto rendimento. Os outros 3%, gente, a gente tem aí aquelas pessoas que frequentam a academia 3, 4 vezes, é aquele que se prepara para participar de uma corrida, um triatlon e tal. O resto, a gente coloca aí que tem mais ou menos uns 30% e 32% que pratica alguma coisa, mas sem orientação, sabe? Eu vou caminhar agora, eu vou pedalar,
eu vou correr, eu vou jogar bola, e 60 e mais ou menos ali umas 64%, essas pessoas, elas realmente não fazem nada, nada. Então, se a gente for analisar friamente, existe uma população que nunca fez nada e que agora ela está parada mais ainda. Só que aí despertou o interesse delas que elas não tinham. Por quê? Porque elas começaram a entender que se elas começarem a ganhar peso, conforme a estatística do Covid está mostrando, que uma boa parte das pessoas que estão morrendo são pessoas que estão com sobrepeso, ou obesa, hipertensa ou outra patologia associada, elas entenderam que elas precisam se movimentar. E aí o que está acontecendo? Elas vão atrás de informações. Hoje, qual que é o lugar mais fácil para você obter informações? É nas mídias sociais. Seja ela Facebook, seja ela YouTube, seja ela Instagram, seja ela no Twitter, seja ela um site de pesquisa como o Google e tantos outros que tem aí. E aí o que acontece? Ela vai olhar aquilo e ela vai falar assim, esse eu consigo fazer, isso eu não consigo. Ou então, ela não tem menor discernimento de entender se ela consegue ou não. Ela vai lá e faz. Porque ela vê todo mundo fazendo. Tá? Então, não cabe aqui para nós agora, nesse exato momento, falar, olha, o exercício é esse, o exercício é aquele. Nós sabemos que tem aqueles exercícios que são exercícios básicos. O que são exercícios básicos? O exercício que a gente faz no dia a dia. Sentar e levantar, se deslocar para um canto para o outro, pegar alguma coisa, empurrar alguma coisa, puxar outra, levantar, enfim. É nisso que a gente se baseia. Então, não cabe a nós falar assim, ó, o exercício é esse, o exercício é aquele. Cabe a nós agora, sim, nos posicionar perante a essas pessoas. Tá? E aí vem aquela pergunta que vale $1 milhão, tá, Diogo? O que fazer para não ganhar peso na quarentena? Manda essa aí. Tá, vamos pegar o gancho que a nutricionista comentou, né, da dificuldade. Vamos falar então aí a partir daí. Bom, o que fazer para não ganhar peso? Então, o primeiro ponto é combater a ansiedade, cara. Porque começa por aqui. Tem uma palestra que eu ministrei uma vez que fala que o emagrecimento ele é cerebral. Do ponto de vista psicológico, né, e do ponto de vista bioquímico mesmo. Então, eu tenho alterações lá no meu hipotálamo, em relação à resistência à leptina, resistência à insulina, para sinalizar saciedade, e aí acaba comendo mais. Né? Eu tenho, do ponto de vista também mais psicológico, que as pessoas mais estressadas e com nível de ansiedade maior, elas buscam uma recompensa nos alimentos mais calóricos, seja eles açucarados ou gordurosos, para aumentar a sensação de prazer por conta da serotonina. Só que eu tenho uma outra via de liberação de serotonina, que é por meio do exercício físico. Só que qual que é o grande problema? Nesses 64% que você citou, que são sedentários, eles são sedentários porque justamente eles não gostam de exercício. Então, entre eles escolher, vou liberar serotonina pelo exercício, vou liberar serotonina tomando um pote de sorvete, o que é mais fácil para ele? É tomar um pote de sorvete, porque ele não tem gasto de energia, não tem esforço físico, não vai ficar ofegante, não vai transpirar. Tem gente que, por incrível que pareça, não quer transpirar fazendo exercício, tá? E o cara vai estar só remando, colocando a comida para dentro, e é saborosa ainda. Entendeu? Então é muito mais fácil, ser humano, uma boa parte de nós, vamos dizer 100%, sempre tende a ir pela lei do menor esforço. Todo mundo quer ficar rico sem trabalhar, né? Uma boa parte das pessoas quer ficar inteligente sem ler livro, sem ler artigo, você quer ficar magro sem treinar, sem fazer um planejamento alimentar, você quer hipertrofiar sem fazer força. É ser humano isso, é próprio do ser humano. Então eu vejo nesse momento, principalmente, uma questão que eu coloco para os personal trainers e estende a outros profissionais da área da saúde, nutricionistas inclusive. Né? Começar a olhar mais para o aspecto comportamental e entender de pessoas. E quando eu falo de entender de pessoas, eu tenho que entender de cada pessoa. Dependendo de qual instrumento de avaliação você siga, você pode ter 4 tipos de perfis ou 6 tipos de perfis de pessoas. Né? Que cada um vai puxar para um lado mais ou menos. E aí você entendendo de pessoas, você entendendo de comportamento humano, você começa a ter um direcionamento de exercício físico e, no caso do nutricionista, um direcionamento de planejamento alimentar para ter uma adesão. Então, o primeiro passo, ter adesão ao exercício físico.
Segundo passo é ter consistência. Tá? Então, como eu consigo fazer essa pessoa ter consistência? É ela gostando de fazer exercício. O primeiro passo é a adesão. Como que eu faço a adesão do indivíduo que é sedentário? Primeiro ponto, eu não coloco para essa pessoa que é sedentária que ela tem que fazer 1 hora de exercício. Se ela não gosta, para que ela vai fazer 1 hora de exercício? Ela fala, nossa, 1 hora é muita coisa, é muito tempo, eu não vou fazer isso, vou perder um série no Netflix, lá na onde, então não vou fazer 10 minutos, fazer 1 hora. Faça 10 minutos. Nossa, Dilson, mas 10 minutos é muito pouco para você condicionado. Né? E talvez até para você condicionado, se você colocar um protocolo de treinamento, um HIIT, por exemplo, 10 minutos é o suficiente. Então, para o sedentário, eu tenho que começar com pequenas doses. Então, ou seja, para que essa pessoa desenvolva o hábito de fazer exercício, eu não devo começar com uma grande quantidade de esforço físico. Eu começo com pequenas mudanças, pequenos hábitos ali. 10 minutos nessa semana, 15 minutos na próxima semana, 20 minutos na próxima semana, e assim por diante. Até essa pessoa conseguir gostar, ou seja, vai ter adesão, depois ela vai ter consistência. Quanto tempo leva para que haja mudança de hábito? Dependendo da vertente que você siga, uns autores vão dizer 21 dias, outros autores vão trazer aqui em torno de 6 meses. Mas o que é de fato ali que você tem que fazer é que pelo menos durante 3 semanas, se você conseguir manter a prática de exercício 3 vezes por semana no mínimo, você já dá um estímulo muito importante para que você então quebre, né, essa rotina sedentária e comece um novo hábito na sua vida. Que você vai experimentar, eu vou emagrecer em 21 dias? Talvez nem emagreça em 21 dias, mas com certeza em 21 dias você vai experimentar uma noite de sono melhor, você vai experimentar subir alguns lances de escada sem ficar tanto ofegante, e essas pequenas vitórias têm que ser celebradas. Eu tenho que vibrar quando eu consigo subir um andar, por exemplo, e chegar ao final e não ficar ofegante. Tem que vibrar, nossa, consegui. Antes eu parava na metade do caminho quase infartando, agora eu consigo fazer isso. E você, né, personal trainer, tem que entender desse comportamento, né, e trabalhar dessa forma, para você melhorar o seu cliente na adesão e consistência. Outra coisa bem interessante, eu falei que a ansiedade, né, o estresse leva a ansiedade, leva a consumir mais alimentos calóricos. Um outro ponto que é bem interessante, e isso é sobrevivência do ser humano, então você ficar vivo, né, ao longo da história, aí, vamos pegar a evolução das cavernas para cá, você tinha que guardar energia, porque a escassez de alimento era muito grande. Você tinha que guardar energia para ter substrato energético, para ficar vivo, e você guardava energia para você ter como isolante térmico, porque a gordura é um isolante térmico. Já que você vivia nas cavernas, um ambiente mais frio, mais gelado, ter gordura corporal era uma necessidade de sobrevivência. Hoje não é, mas foi, algum tempo atrás, uma necessidade de sobrevivência. Então, hoje, guardar energia estocada, né, em forma de gordura, não é interessante, tá? Mas já foi num período atrás. Então, o que eu tenho que fazer com esse indivíduo? Toda vez que eu começo a perder gordura corporal, o meu cérebro ele vai interpretar que eu estou perdendo energia. Para ficar vivo, eu preciso do quê? De energia. Então, se eu começo a interpretar que estou perdendo energia, o que o meu corpo vai mandar fazer? Poupar energia. Aonde? Nas 23 horas que eu não estou fazendo academia. Então, se eu vou lá, vamos supor que eu faço 1 hora de academia, gasto energia e tudo mais, começa a perder gordura corporal, eu vou ativar uma área no cérebro onde eu vou aumentar o prazer pelo alimento. Se já a recompensa hedônica, ela fica muito mais aguçada. Então, se eu comia um bife e achava prazeroso, eu vou achar esse bife muito mais prazeroso. E eu vou querer comer mais. Eu vou acabar querendo comer mais. Então, o processo de perder gordura e, principalmente, sustentar a perda de gordura corporal, a perda de peso, ele é um processo que ele é crônico, ele é longo. Então, eu falo, talvez chega o cliente, eu demorei 10 anos, 15 anos, 20 anos para engordar 30 quilos. Legal. E agora você quer em um mês perder essa quantidade de gordura corporal? O que acontece muitas vezes com as pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Vai lá, faz cirurgia, emagrece muito peso, né? Perde muito peso corporal, só que não muda a cabeça. Se não mudar a cabeça, o que vai adiantar? Nada. Já conheço, tem muitos casos de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e voltaram a engordar. Por quê? Fez uma intervenção na parte morfológica, no corpo. Mas a parte psicológica dela, a mentalidade não foi mudada. Então eu sempre uso a frase do Jim Rohn, que ele diz que se nada mudar, você não muda. Se você não mudar, né, a sua atitude mental, você não vai mudar nada. Então tem que começar mudando a cabeça. Entender que o processo ele é crônico, é um processo longo, mas que tem várias pequenas recompensas ao longo desse processo. E vibrar com essas recompensas que você vai conseguindo. Perfeito. Perfeito.
É, perfeito. A nutricionista Caterine colocou que já fizeram 2 ou 3 vezes. Eu não entendi o contexto, mas tudo bem. Não, mas eu concordo. Esse é o grande caminho. E aí a pergunta que todo mundo faz, né? Como controlar seu peso corporal nessa época? Como fazer para não ganhar? É baseado mais ou menos nisso que você falou. E a gente tem que entender o seguinte: não é porque você está dentro de casa que você vai chutar o pau da barraca. É, Não é que você vai deixar de comer as coisas, você vai continuar comendo, mas em porções menores, né? Ó, da cirurgia bariátrica. Obrigado, né? Agora entendi. Obrigado, Catarina. Tá? Então, assim, não é que você vai deixar de comer, você continua. Minha irmã é nutricionista, né? A gente estava conversando com ela esses dias, e ela falou: você não precisa deixar de comer, você só não vai comer mais do que você estava habituado a comer. E outra coisa, você precisa se movimentar. Essa coisa de você se movimentar, se a gente for analisar friamente, eu garanto que muitos de vocês estão aqui, tá lavando, tá passando, tá organizando, tá descendo a mão, meu amigo. Nunca vocês limparam tanta casa de vocês como agora. Então, ó, muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa. E eles acham que limpar a casa, organizar essas coisas, lavar, passar, não é um exercício. É um exercício também. Só que é um exercício feito de uma outra forma. Lá não tem esse negócio de 3 de 15, 4 de 12, não tem nada disso. E lá é o seguinte, é 1 minuto naquela posição e até parar, até limpar. Então você está fazendo. Então como que a gente fala assim para você controlar hoje? Você continue comendo o que você vinha comendo, lógico, numa quantidade menor. Eu vejo, por causa desse quadro de ansiedade, as pessoas estão bebendo mais, muito mais. Se antes as pessoas bebiam mais sexta, sábado, domingo, hoje todo dia é sexta. Não precisa, exatamente. Não precisa Hoje acordar todo cedo no dia dia, é né? sexta. Se antes a gente esperava chegar sexta-feira para comer uma pizza, todo dia agora é sexta-feira. E assim vai. Então, lógico, você pode comer tudo, mas em porções menores e se mantém ativo. Outra coisa, tenta não trocar a noite pelo dia, porque muita gente está trocando a noite pelo dia, e isso não é saudável, isso não é bom. A gente tem N estudos dizendo que quem dorme muito pouco, troca a noite, acaba engordando demais, e isso vai prejudicar, vai prejudicar. E a gente tem que entender que a melhor maneira que a gente tem de controlar o nosso peso, lembrando que, como o próprio Adilson citou, o peso não é aquele da balança. Né? Aquilo que a gente vê ali é uma massa, está ali, é uma massa. Aquele peso ali não corresponde ao que você tem referente à sua massa muscular, a quantidade de sangue, enfim, essas coisas todas. Então, o mais importante, quando a gente fala assim, manter o nosso peso, é manter aquilo que é saudável para você. Doce também. Eu sei que doce também está difícil, a gente está comendo demais. Eu mesmo trouxe agora, recentemente, que eu vim de Cuiabá, eu trouxe uns doces que eu nunca mais... que é difícil de encontrar aqui em Santos, e eu também estou segurando. Mas está difícil também. Então, assim, voltando, para controlar o peso, então você precisa manter ativo, ter uma alimentação, né, saudável e dentro de um padrão que também não se exceda, dormir, isso é importante, e ocupar sua mente com coisas interessantes. Você concorda com isso, Adilson? Ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, basicamente é isso mesmo. Né? Do parte do exercício é tentar manter a movimentação, né, ao longo do dia. Quem mora em prédio, tentar trocar, né, o elevador pelas escadas, então você vai acrescentando aí. Só para você ter uma ideia, na minha rotina aqui normal, eu faço em torno de 13 mil a 15 mil passos por dia. Eu estou fazendo agora 1.500, 2.000, quando eu vou ao mercado, 3 mil passos, estou muito aquém. Né? Só que, outro lado também, como eu gasto menos energia, a minha sensação de fome também era menor. Porque ainda tenho energia no corpo pelo que eu como. Né? Então tem estratégias nutricionais, depois cada nutricionista pode estar te auxiliando, mas linhas gerais lá, né? Você comer a salada primeiro, né? A parte de fibra, comer acima de 10 a 15 minutos, você gastar mais tempo para fazer a refeição, para dar tempo de você sinalizar o hipotálamo, a saciedade. Né? Então tem várias estratégias aí que você pode estar fazendo. A questão do sono é extremamente importante. Se eu durmo pouco, né?
que acontece? Eu vou aumentar a grelina, que é o hormônio que vai estimular a fome, e vou reduzir a leptina, que me dá a saciedade. Então, também isso é ruim. As pessoas ficam muito, em relação à ansiedade, muito preocupadas. Até fiz uma postagem hoje lá. O Covid matou, sei lá, 1000 pessoas nos Estados Unidos de ontem para hoje. Tá tudo bem, cara, morreu, legal, mas não é você ser insensível. Mas se você ficar, toda hora que morrer 1000, você ficar, tá chegando a morte perto de mim, a morte tá chegando perto de mim, você vai ficar mais ansioso, você vai ficar estressado. O cortisol vai gerar uma imunossupressão, então você vai aumentar a facilidade de pegar o Covid-19. Então tem que desligar. Tá tudo bem, eu vi o noticiário pela manhã, o quadro de morte infectados é esse, legal. Vou ver um seriado, vou ler um livro, ler um artigo para quem gosta, ocupa a cabeça coisa positiva, né? Não fica só olhando o lado negativo. Então, a gente tem uma tendência a só ver desgraça, né? Só ver o lado ruim e esquecer o lado bom. Então tem uma atitude mental positiva em relação às coisas. E ser esperançoso, né? Faz a sua parte, lava a mão, né? Não coloca a mão na mucosa, tá? Se for espirrar, né? Usa o antebraço lá para estar espirrando. Ou seja, mantém o que está sendo pedido pelo Ministério da Saúde e o OMS, né? Faz atividade física, tá? Faça a alimentação da maneira mais saudável possível e evita de ficar vendo TV toda hora no noticiário. Tá morrendo, tudo bem. Morre de muito mais doenças e você não fica preocupado, né? Agora que está pipocando o Covid, a pessoa está ficando ansiosa, estressada com uma coisa que não tem necessidade. Tudo bem, acompanha a situação, não vai ser também ficar aleatório, né, ao assunto, mas alienado, na verdade, desculpa, ficar alienado ao assunto, mas não precisa ficar também toda hora batendo nessa tecla, toda hora ficar vendo. Isso é ruim pra mente. Né? Perfeito. Então é o que você colocou, né? Comer bem, fazer o máximo de esforço físico que você conseguir, né? Se movimentar no dia a dia, ter uma boa noite de sono, né? Para ser restaurador, do seu sistema imunológico, enfim, as suas funções aí vitais, tá? E ocupar a mente com coisas positivas. Então é isso. É isso aí. Concordo. E pelo amor de Deus, gente, a gente precisa entender que não é o fim do mundo ainda, tá? É só uma pausa. E isso tá bom e está sendo legal porque a gente está testando de várias formas. O Lipas deu uma ideia bem legal aí. Para aqueles clientes para aquelas pessoas que não me conhecem, que não são clientes, eu estou dizendo para eles colocarem uma música lá e dançar. Pelo amor de Deus, não ponha muito alto, porque não é todo vizinho que gosta de música alta. Principalmente quem mora em prédio, tá bom? Então, dança, canta, mas com fone de ouvido, então alguma coisa assim. Mas brincadeira à parte, é isso aí. Gente, eu abro aqui para perguntas, senão a gente já vai encerrar. E foi muito legal esse bate-papo com a Dilson, espero que vocês todos tenham gostado. Da outra vez não deu certo, mas agora deu, embora a gente tenha umas bugadas aí no meio do caminho, mas foi legal. E a ideia é essa aí, a gente trocar ideia, trazer colegas que tenham conteúdo, que fazem isso na prática, mas que principalmente entendam que agora não é um momento de só pessimismo, pelo contrário, agora é uma coisa de otimismo, tá? Ó, a Thalita falou que fez durante o ano, mas eu tenho que não posso treinar novamente, tipo esteira, como que é? Peraí. Ela escreveu aqui, treine durante o dia normal, mas se eu tiver dificuldade de dormir, posso treinar novamente, tipo esteira? Olha, Thalita, é o seguinte, tem gente que faz atividade física e aí, no meio, o que acontece? Em vez dela relaxar, ela fica acesa, né? Então, a gente nunca recomenda fazer exercício quando você estiver perto para dormir. Por que você não lê um livro? Um livro sempre dá sono. Eu acho que é legal. Ok? A Tânia, se não for atividade física, quem não quer, porque tem várias lives o dia todo com atividade física. Ah, sim. Mas vocês têm que entender o seguinte, gente. As pessoas acima de 50 anos, elas não gostam de ficar mexendo no Instagram, Facebook, essas coisas não. Quem gosta disso são os mais jovens, que nem eu e a Dilson, que temos 30 e poucos anos, entendeu? A turma acima dos 50 aí não gosta disso, não. Eles nem mexem com isso. Essa galera aí vocês vão conseguir alcançar pelo WhatsApp. O WhatsApp eles até acessam. Tem o grupo da família aí, todo mundo fica olhando, eles conseguem lá, mas realmente rede social é mais complicado. Temos 25 segundos restantes. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu deixo você para encerrar agora, Dilson.